Então, gente, tô começando aqui a minha flor, tô usando o Barroco Max Color. A cor, gente, é a abóbora. Então, vou fazer as florzinhas, tô usando aqui a agulha 3,5. Começo com o anel mágico, né, gente? Cada um tem um jeito de começar, o mais fácil pra mim é esse, né? Então, eu coloco aqui, faço uma correntinha no anel mágico, gente, e vou subir mais duas, que é o equivalente a um ponto alto. Então, eu vou fazer uma corrente de separação, laçar o fio, e dentro da argola, gente, do anel mágico, a gente vai fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, mais um ponto alto, uma corrente de separação, outro ponto alto. No final, gente, vai totalizar 8 pontos altos, separados por uma corrente de separação, tá bom? Então, aqui eu já fiz 4 pontos altos, separado por uma corrente, eu vou finalizar aqui os 8 pontos altos. Terminei, gente, aqui os 8 pontos, então, eu vou puxar aqui o fio, né? Vou deixar essa ponta aqui, né, pra gente estar amarrando atrás, escondendo. Para quem quiser, dá para colocar uma pérola no meio, né? Ou não. Então, finalizando aqui, gente, eu vou contar 3 correntinhas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, gente. Então, na terceira corrente, a gente faz um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Vou caminhar até o meio do espaço, fazendo um ponto baixíssimo também. E aqui eu vou subir, então, 3 correntinhas, o equivalente a um ponto alto. Fiz 3 correntinhas, laço o fio na agulha, puxo aqui, gente, um ponto alto, laço o fio mais um ponto alto, laço o fio mais um ponto alto. Fazendo um grupinho, então, de 4 pontos altos. Vou subir aqui, gente, 2 correntes, o que equivale a um ponto alto. Se você quiser fazer com 3, pode também. Vou laçar a agulha e vou virar o trabalho, ficando assim no avesso. Então, aqui eu já tenho o meu ponto, né? Ficou 3 pontos sobrando. Então, a gente vai colocar aqui no próximo espaço um ponto alto. No terceiro espaço aqui, gente, né? Mais um ponto alto. Pra, né, fechar, então, no próximo, 4 pontos altos no total. Esse ponto último aqui, ele é um pouco mais difícil para você conseguir colocar a agulha, mas dá certo. Ficando assim, gente, olha. Um espacinho aqui, né, com 4 pontos altos. E você, então, faz aqui 2 correntes. Então, você está no avesso, você vai virar o trabalhinho e vai ficar assim, ó, no direito. Essas 2 correntes vão ser de separação entre uma pétala e outra. Então, você laça o fio na agulha, vai nesse próximo espaço aqui, gente, e você vai fazer um grupinho de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o meu, 2, 3, 4. Feito isso, então, vamos só fazer aqui 2 correntes. Estamos no direito. Você vai virar o trabalho para ficar no avesso, gente. Vai ficar sobrando aqui 3 espaços, onde você vai fazer um ponto alto em cada espacinho, totalizando 4 pontos altos. Que se forma, então, a pétala, gente. Opa, puxei aqui. Ok? Então, você vai fazer 2 correntes, que vai servir de separação entre uma pétala e outra, para mais tarde a gente fazer as folhinhas do square. Então, você vai virar o seu trabalhinho novamente, vai laçar o fio na agulha
e novamente vai fazer 4 pontos altos. Esse grupinho aqui, que é o início da pétala. 3, 4. Novamente, então, vai subir 2 pontos altos, virar o seu trabalho, e novamente aqui tem 3 espaços, onde você vai fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Mais 2 correntinhas, que vai servir para separar uma pétala da outra, né? Novamente, vai virar o seu trabalho e vai seguir fazendo as pétalas nesse mesmo segmento por todos esses espacinhos aqui. Então, eu já fiz 3 pétalas, e aqui vai faltar 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, gente? Então, eu vou finalizar as minhas pétalas aqui e volto com vocês pra gente finalizar o finalzinho, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Sobe 2 correntinhas, vira o trabalho, mais 3 pontos altos. 3. Olha, ficou 4 pontos, né? Que é o finalzinho da pétala. Então, mais 2 correntes de separação entre uma pétala e outra, vira o trabalho, laça a linha e continua, gente. 4 pontos altos no mesmo espaço, assim sucessivamente, gente, até finalizar as pétalas até o finalzinho, né? Sobe 2 correntes para virar e completa com mais 3 pontos altos aqui para fechar a pétala. Mais 2 correntes para separar uma pétala da outra, vira o seu trabalho e segue, né, completando os espaços. Eu vou terminar o meu aqui, né, e volto para finalizar o final com vocês. Agora, eu cheguei no final da nossa flor, gente. Ó, puxei 2 correntinhas para cima. Agora, eu vou emendar nesse meio aqui, gente. Vou contar 3 pontos, 1, 2, 3, e vou colocar aqui o ponto, puxando assim, um ponto baixíssimo, gente, ficando dessa forma. Então, vou soltar um pouco mais de linha. Vou cortar aqui o nosso barbante. Ficando assim, ó. Então, você já tem pronta aqui a sua florzinha. Você vai voltar atrás aqui, você vai virar no avesso, vai colocar a agulha no ponto de trás e você vai puxando, correndo com a linha aqui, para poder esconder o máximo possível para no final ali você arrematar, gente. Então, eu vou puxar aqui mais uma vez. Mais um pontinho aqui, onde a gente vai iniciar nesse meio aqui, gente, a parte verdinha, onde vai ser feito o square. Olha só. Então, assim, ela tá basicamente pronta, depois a gente finaliza aqui essa linha, né? E vamos começar, então, com a cor verde. Vocês acham o espaço aqui que vocês querem. Vou fazer aqui um nozinho aqui no fio do barbante, gente. Eu seguro assim, em forma de um E. Puxo uma vez, segurando, puxo mais uma vez. Olha só, então, firmou, né, o nozinho. Venho aqui na nossa flor e vou fazer um ponto baixo aqui, ó, pra amarrar. Amarrando, então, vou subir 3 correntes equivalente a um ponto alto. Vou laçar o fio e colocar aqui mais 2 pontos altos, totalizando, então, gente, 3 pontos altos juntos, tá bom? Vamos fazer, então, em seguida, 2 correntinhas, que vai ser de separação, e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Laça a linha.
na agulha, fiz um ponto alto, mais um ponto alto. E mais um ponto alto, gente, no mesmo espacinho, fazendo assim um leque, gente, de 3 pontos altos para cada lado, separados por 2 correntes, tá bom? Então, aqui eu vou dar uma corrente de separação, venho no próximo espaço aqui, ó, e vou fazer 3 pontos altos juntos. Então, eu laço a linha na agulha, faço um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Totalizando, então, um grupinho de 3 pontos altos, né, em um só espaço. Faço uma correntinha de separação, vou no próximo espaço aqui, gente, e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, 2, 3. Aqui, então, eu vou dar 2 correntes de separação e vou fazer, então, mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3. Totalizando, então, 3 pontos altos separados por 2 correntes, ficando dessa forma. No próximo espaço em seguida, da pétala, gente, vamos fazer, então, 3 pontos altos. Agora, eu dou uma corrente de separação. Se o seu ponto for um pouco firme, assim, preso, gente, eu sugiro para vocês colocarem 2 correntinhas. Se for um ponto mais solto, como o meu, então eu coloco uma corrente somente, tá bom? Então, aqui, dei uma corrente de separação e vou fazer aqui no espaço 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Ok? Agora, eu dou mais uma, faço mais uma corrente de separação. E no próximo espaço, então, eu vou fazer um leque, né, igual esse daqui, com 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, mais 3 pontos altos juntos, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3. 2 correntinhas, mais 1, 2, 3. Então, eu vou fazer aqui uma corrente de separação. E no próximo espaço, mais um grupinho com 3 pontos altos apenas. 1, 2, 3. Mais uma corrente de separação e no próximo espaço, um grupinho com 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, formando assim um leque. Vamos lá. 1, 2, 3. 2 correntinhas, mais 1, 2 e 3. Agora, gente, vou fazer mais uma corrente de separação. E no próximo espaço, então, gente, vocês podem perceber que aqui ficou um leque em cada ponta. Então, nesse do meio, vai ser nada mais, nada menos, né, do que mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Para formar assim, então, né, o square. Faço uma corrente de separação, vou na terceira correntinha do ponto alto, de correntinhas que a gente fez no comecinho. 1, 2, 3. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, né, unindo o final da nossa flor, do nosso square. Olha só como que ficou. Agora, gente, eu vou fazer mais uma flor, né? E volto pra gente emendar uma na outra. Então, aqui eu já vou cortar.
Vou puxar o fio aqui e vou esconder na parte de trás. Essa parte de esconder você também pode fazer com uma agulha com a ponta mais fina ou aquelas agulhas de tapeçaria, tá bom? Que seria assim mais fácil. Depois que você puxa aqui e esconde, você pode também dividir o fio, né, o barbante, abrindo assim em duas partes para você poder amarrar, para ficar uma coisa assim mais segura, para não, né, o trabalho não soltar. Então, você passa uma das pontas em alguma argolinha aqui do barbante da tua peça. Consegui. Assim, gente. E você vai dar, então, um nozinho. Só não puxa muito, tá bom? Pra não repuxar o teu trabalho. Então, aqui eu fiz 3 nozinhos, né? E vou cortar aqui, que essa parte já tá bem escondida. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com esse outro fiozinho que ficou para trás, tá bom? Então, olha, uma parte tá certa, perfeita, gente. E eu vou fazer mais uma flor dessa e volto com vocês pra gente unir, né, uma na outra. Fiz a outra flor, gente, comecei já a fazer a parte verde aqui. Fiz um lequezinho, né, com 3 pontos altos separado por 2 correntinhas no mesmo espaço, uma corrente de separação, mais 3 pontos altos, né, um bloquinho, né, no mesmo espacinho, 2 correntinhas e mais um leque, gente. Então, agora, eu vou dar mais uma corrente aqui. Vou fazer 3 pontos altos, que é o bloquinho, né? Que separa aqui. Vou dar uma correntinha de separação do bloquinho com 3 pontos, né? E vou fazer aqui 3 pontos altos, que vai ser o leque. Mas, primeiramente, então, eu vou fazer aqui os 3 pontos altos, que agora eu vou emendar. Olha só, fiz os 3 pontos, uma corrente apenas. Geralmente são 2 em seguida, mas como eu vou emendar no próximo ali, então eu fiz uma corrente, agora eu vou emendar aqui embaixo, gente. Ó, colocando a agulha por baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, então aqui eu já emendei, ok? Então, agora eu vou dar mais uma corrente e vou, então, finalizar esse leque, que é o cantinho do square. 1, 2, 3. Tá bom, gente? Agora eu vou fazer um ponto, né? Aliás, uma corrente de separação. Vou vir aqui, gente, nesse intervalo da outra corrente. Vou colocar a agulha por baixo, fazer um ponto baixo, unindo, né, as partes. E em seguida, vou laçar a agulha no próximo espaço, fazer um bloco com 3 pontos altos, né? Assim, gente. Olha só. Então, aqui, eu já tô unindo uma peça na outra, tá bom? Então, agora, eu fiz os 3 pontos altos aqui embaixo, vou fazer uma corrente, que é aquela de separação, vou ir ali no espaço aqui, ó, que a gente tem, né? Que é o de uma correntinha apenas, e vou colocar a agulha por baixo e vou puxar um ponto baixo, gente, dessa maneira. Então, aqui percebe-se, né, gente, que eu já consegui unir esse canto aqui, né, do leque, no meio, consegui unir também, e agora eu vou terminar o próximo canto, que é o lequezinho. Então, eu laço a linha na agulha, venho aqui no espaço, que vai ser o leque, e vou fazer apenas 3 pontos altos.
2, 3. Fiz os 3 pontos altos. E agora, gente, geralmente eram duas correntinhas, né? Mas como eu vou emendar, eu vou dar só uma corrente, ok? Vou aqui no canto do leque do outro square e vou colocar a agulha por baixo e vou puxar um ponto baixo. Olha, então eu já consegui... Opa, escapou minha agulha. Eu já consegui emendar e agora, então, eu vou finalizar o meu lequezinho aqui embaixo. Vou dar mais um ponto alto, quer dizer, uma corrente, gente. E vou finalizar esse cantinho. 1, 2 e 3. Olha só, gente. Nesse sentido, então, a gente já uniu as partes. Ó. Então, tenho aqui a parte de baixo, a parte da lateral, uni aqui um square ao outro, e agora eu vou só finalizar essa lateralzinha aqui. Vou dar uma correntinha de separação no próximo espaço. Então, eu vou fazer aqui os 3 pontos altos, que são o bloquinho, né? Uma correntinha de separação e vou, né, gente, emendar no terceiro ponto da correntinha que a gente iniciou no começo. Então, é 1, 2, 3. E vou emendar com ponto baixíssimo. Assim, gente. Vamos cortar aqui o fiozinho. Vou puxar. E já tá unido. Agora, gente, eu viro a peça no avesso e vou tentar esconder aqui a minha ponta. Vou puxar aqui umas 3 argolinhas de correntes aqui atrás, de ponto. E por último, então, gente, eu vou abrir ao meio o barbante e vou fazer um nozinho. Ó, consegui puxar, então, eu abro o barbante ao meio, passo um lado por dentro do pontinho e dou um nó. Olha só como que ficou, gente. Então, assim, você vai unindo as outras partes para fazer, né, a sua passadeira do tamanho que você quiser, ou seu tapetinho, né, de banheiro, tanto faz, gente. Essa flor aqui dá para você fazer 1001 aplique de tapete, né? Dá para você fazer várias formas de tapetinho e você vai só trabalhando ao redor. Você pode trabalhar de forma retangular ou também pode trabalhar de forma oval. A minha intenção, gente, é fazer oval. Então, eu finalizo essa parte do vídeo com vocês, né? Já terminamos o nosso square, a gente já emendou. Então, no próximo vídeo eu vou dar sequência na minha passadeira, tá bom? Aguardo vocês nos próximos vídeos e até lá!